Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre... Olá, hoje eu venho contar para vocês, como prometido, meu testemunho da nossa batalha contra essa doença, né, Covid-19, conhecida como coronavírus. Começou tudo, na verdade, através do meu esposo, no início de junho, né, quando, para quem não sabe, ele trabalha na corporação do Corpo de Bombeiros, e ele teve contato com a pessoa que teve Covid, né, e aí ele apresentou alguns sintomas. Foi quando ele fez o teste de um negativo, né? E aí, por dar esse negativo, acabamos que, de certa forma, ficamos relaxados, né? Ficamos mais tranquilos, né? Que não poderia ter acontecido isso. E aí, passando mais alguns dias, ele começou com uma dor de cabeça muito forte, né? Dores de cabeça muito fortes que vinham constantes, diariamente. Então, tinha dias que eram mais fortes, tinha dias que eram mais fracas. Mas jamais imaginávamos que era essa doença, né? Eu comecei a cuidar dele, levando ele para o médico, né? E fomos fazer exames e tal. Nenhuma dessas consultas, as médicas não estavam tratando como Covid, né? Então, passavam remédio apenas para dor, né? E aí, quando foi, após uns 5 dias, ele com esses novos sintomas, eu amanheci também com o corpo muito mole, com muitas dores nas articulações e disenteria. E aí ele também estava com os mesmos sintomas e aí voltamos para a urgência. Na urgência ninguém passou exame novamente e passaram remédio apenas paliativos e mandaram a gente voltar para casa. No outro dia a gente foi para uma parte que o IPES fez, que é voltado mesmo para quem está com sintomas de síndrome gripais e Covid-19. E aí, chegando lá, foi que eles trataram a gente, de fato, como pacientes com suspeita de Covid. E aí já entraram com os medicamentos corretos de combate e enviaram a gente para uma clínica para fazer os exames adequados, né? O meu foi um raio-x e o meu esposo foi uma tomografia. E, infelizmente, o resultado da tomografia dele foi bem preocupante, né? Ele estava com de 25% a 30% dos pulmões bem comprometidos, né? E o remédio que estávamos tomando, que era a azitromicina, já para ele não fazia efeito, porque como ele estava com esse pulmão bem prejudicado, tinha que entrar com algo mais forte. E aí foi quando começou, de fato, toda a nossa luta e foi quando a ficha caiu, assim, de que realmente era algo grave, né? Eu posso dizer que eu não tive sintomas fortes, porque eu tive como se fosse uma gripe, porém um pouquinho mais forte, né? Tive a disenteria, tive muita dor no corpo, tive febre de 39, mas isso só foi nos primeiros dias, 3, 4 dias que eu tive sintomas mais pesados, né? Porém, o meu esposo, ele era assim, eu, no meu caso, passava os dias e eu me sentia melhor. Ele não, ele passava os dias e ele ficava pior, né? E a gente voltava para a urgência e era aquela luta, e dias, noites sem dormir, ele não conseguia respirar direito e foi toda uma angústia, né? E aí, como é que eu chego no nosso testemunho, né, no nosso milagre? Em um desses dias, né, eu sempre falei para vocês aqui da minha fé, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Porém, gente, eu confesso que nesses dias eu estava me sentindo assim, muito distante de Deus. Eu estava muito desmotivada, muito desacreditada em tudo, né? Por algumas vezes eu entrei em desespero e eu comecei a questionar, né, a Deus o porquê acontecendo aquilo com a gente, né? Com ele, com meu esposo, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa leal e uma pessoa de Deus. E aí fiquei com esse momento de rebeldia, vamos dizer assim, e comecei a me questionar e entrar em desespero mesmo, assim, comigo mesmo, o porquê aquilo tudo estava acontecendo, né? E passava o dia, eu achava que ia melhorar e eu comecei a ver as coisas ficando cada vez pior. E aquilo estava sendo muito desesperador para mim, sozinha, né, com ele, longe das minhas filhas, né? Que assim que a gente começou os sintomas, a gente já enviou as meninas para casa das avós, justamente para preveni-las, né, para protegê-las de qualquer coisa, né?
E aí começou a bater aquela angústia, e aí eu não tinha ninguém para conversar, para desabafar, porque quando minha mãe ligava, minha avó, e aí, como é que estão as coisas? Eu tentava minimizar, eu tentava não contar tudo de fato, porque eu não queria deixar ninguém preocupado, né? E aí isso só me deixava mais angustiada, porque eu não tinha como gritar, eu tinha que mostrar que eu era forte. Então, muitas vezes eu chorava caladinha no banheiro, desesperada, para meu marido não ver. Eu chorava na madrugada, quando ele me pegava no sono, eu não dormia, eu ficava preocupada se ele ia acordar vivo, né? E aí eu tinha toda aquela preocupação de como seriam os próximos dias, né? E foi uma coisa muito linda, porque muitas pessoas, minha família, minhas tias, minhas amigas, meu pai, minha mãe, minha avó, enfim, todo mundo se reuniu, né, com sua fé para fazer grupo de orações. Mas o mais interessante foi que tinham pessoas que não me conheciam pessoalmente, pessoas que não me conhecem pessoalmente, não conhecem meu marido pessoalmente. E mesmo assim eu recebi muitas mensagens lindas, né, que tudo ia dar certo, que estava colocando o nome da gente no grupo de oração, que estava... Então, assim, de fato, eu percebi que foi uma corrente muito, muito, muito forte e muito linda em prol da saúde, né, do meu marido e a minha, principalmente a dele, que estava mais debilitada. Eu mandei mensagem pro pastor, ele fez uma oração pro meu marido, que também estava, assim, se sentindo desmotivado, ele estava desacreditado e ele estava muito rebelde. Eu falava as coisas para ele, por que isso está acontecendo comigo? Não sei o que. E eu pedi a Deus paciência para aguentar aquilo, e batia aquele desespero quando eu via ele triste, quando eu via ele sem querer se alimentar, quando eu comecei a ver que ele estava se entregando à doença, coisa que meu marido nunca foi assim, né? Meu marido nunca foi de reclamar de nada. Então, para mim ver ele naquele estado, para mim foi muito difícil, porque 11 anos de convivência eu nunca presenciei algo igual ou parecido. E aí, em uma dessas noites, eu tive uma falta de ar muito grande, me acordei com falta de ar, e acordei, fui tomar aerosol, tomei aerosol. Usei a bombinha, que a médica tinha passado uma bombinha para mim, e pronto. Meu marido também estava usando, porém nele não fazia efeito, né? E aí foi quando eu comecei a me aproximar de Deus, comecei a orar, pedir muito a Deus que ele se aproximasse de mim, que ele olhasse por nós. E em uma dessas noites que eu estava nesse desespero, eu senti a presença de Deus. Foi algo muito divino, assim. Eu estava com falta de ar, né? Já tinha tomado todos os remédios, nenhum estava fazendo efeito. E aí eu senti a mão de Deus vindo assim em mim e colocando como se fosse uma máscara em mim. E aí eu acordei desesperada. Só que dessa vez eu não acordei desesperada com falta de ar. Eu acordei desesperada porque eu estava com ar, com muito ar. Eu não sei se vocês conseguem compreender o que eu quero dizer, mas aquela sensação que eu estava de agonia por não estar conseguindo respirar, veio aquela agonia porque eu estava respirando. E aí eu comecei a ficar agoniada, e quando eu abri o olho, eu tive a sensação mesmo que foi Deus colocando uma máscara em mim, mas como se fosse uma máscara assim de respirar, uma máscara de ar. E aí quando eu acordei, meu marido disse: "Você tá bem?" Eu disse: "Tô." Aí ele disse: "E aí, tá com falta de ar ainda?" Aí eu expliquei pra ele, eu sonhei que alguém tava colocando uma máscara em mim e eu amanheci boa. Pronto, depois desse dia eu não tive mais nada. Todos os meus sintomas foram embora. Então, pra mim isso foi um primeiro milagre, porque eu senti a presença de Deus. Primeiro ele me curou para que eu pudesse cuidar do meu marido. Então eu tenho isso como um milagre mesmo em mim, né? Primeiro ele me curou, né, para que eu pudesse ajudar meu marido a sair dessa. E aí, depois que eu comecei a ficar mais forte, eu comecei a entender, né, que sem Deus nossa vida não vai para frente, gente. Não tem para onde correr. Sem Deus não dá. E aí eu comecei a clamar, a pedir a Deus que ele entrasse com providência na minha vida, na vida do meu marido, e comecei a fazer vários votos, né, que eu não posso contar aqui para vocês. Fiz vários votos com Deus que depois eu tenho que começar a cumpri-lo para a saúde do meu marido. E em um desses dias aí que ele estava, cada dia que passa ele estava piorando, e ele estava ficando num estado meio que depressão. Porque essa doença, além de dela mexer com o nosso físico, ela mexe muito com o nosso psicológico.
porque na verdade a gente não venceu uma batalha, a gente venceu 3 batalhas. A gente venceu a batalha dessa doença da Covid, vencemos a batalha da ansiedade, de estar afastado das pessoas, né? E a terceira batalha é a batalha da incerteza, é de não saber se vamos sair dessa. Então, são 3 batalhas, né, que essa doença, ela nos jogam assim, e a gente tem que ser forte, né? E aí, em uma dessas noites de angústia, a gente começou a colocar o culto na televisão, né? E eu comecei a clamar muito a Deus, meu Deus, entra com providência. E teve uma música muito linda que o pastor, que cantaram lá no louvor, né? Que eu senti mesmo, assim, a presença de Deus sobre a vida dele. E naquele dia, assim, eu senti uma calmaria, dizendo que eu tinha que ter calma e paciência e saber esperar, que estava um tempo muito chuvoso, mas que no outro dia o sol ia surgir. E foi exatamente assim, né? Exatamente com 12 dias, meu esposo, ele veio começar a reagir. Após esse culto lindo, após todas as orações, quando foi ao amanhecer, meu marido amanheceu com um sorriso no rosto, ele amanheceu com vontade de comer, ele amanheceu com vontade de viver, com vontade de se levantar. Ele tomou um banho, ele amanheceu disposto, né, com uma disposição que há dias eu não estava vendo. Então, foi aí onde Deus operou mais uma vez um milagre dentro da minha casa. Mais uma vez Deus operou um milagre dentro da minha casa. Então, gente, eu não podia deixar de testemunhar para vocês aqui mais uma vez, assim, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque Deus, ele age muitos milagres na minha vida, que vocês não têm noção. Mas esse, especificamente, eu não poderia deixar de vir testemunhar para vocês, porque foi algo que vocês acompanharam um pouco, né? Eu compartilhei com vocês um pouco de todo o sofrimento, mas não foi, aquilo que eu compartilhei não foi a metade, gente. Foi muita coisa que passamos, foram muitos dias difíceis que passamos. Então, assim, quero dizer para vocês que acreditem, tenham fé, Deus existe, né? Tenha paciência, porque por mais que a gente esteja clamando e a gente ache que Deus não está ouvindo, Deus, ele está fazendo a obra, ele está preparando o dia e o momento certo para agir, para fazer o milagre. Foi assim que aconteceu dentro da minha casa, foi assim que aconteceu dentro do meu lar. Então, eu não poderia deixar de vir aqui dizer isso a vocês. Você está com a sua fé lá embaixo, como a minha esteve, levante, ergue a sua cabeça, peça sabedoria a Deus, peça reabastecimento da sua fé a Deus, porque sem Ele não tinha como a gente sair dessa, gente, não tinha como a gente superar, né? Eu sou grata aos médicos que passaram os medicamentos adequados, aos médicos que entraram com providência contra o combate ideal para a doença, mas eu sou eternamente grata a Deus, porque sem Ele nada disso teria acontecido. Então acreditem, né? Tenham fé, tenham paciência e esperança, porque Deus, Ele sim é capaz de operar milagres na sua vida, somente Ele, tá? Então, eu espero que isso possa estar levando alegria, isso possa estar levando paz para o seu coração, possa estar confortando aí o seu coraçãozinho se estiver angustiado, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. E eu venci o Covid-19, meu esposo venceu o Covid-19. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram oração por nós, tá? Eu não posso citar nomes para não ser injusto, mas assim, sintam-se todos abraçados por nós, tá? Eu sou eternamente grata a cada um de vocês. Um beijo, Deus abençoe.